Oi, meu nome é Ricardo Bittencourt e hoje eu vim aqui responder algumas perguntas da revista Sunshine a respeito do meu livro de estreia, O Vínculo Rompido. A primeira coisa que a revista Sunshine quer saber é um pouco mais de quem eu sou, de onde eu vim, qual é a minha formação e qual é o gênero que eu escrevo. Bom, atualmente eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Eu me formei em Direito faz alguns anos. Eu tenho o meu coração um pouco dividido entre fantasia e drama, mas ultimamente eu tô tendendo a pender mais pro lado da fantasia, até porque é o gênero do livro que eu escrevi e também é o gênero das melhores ideias que eu tive nos últimos anos. Então, apesar de amar muito drama, eu sou um pouquinho mais apaixonado pela fantasia. E assim a gente vai para a segunda pergunta. Além de escritor, você tem outra profissão? Como você diria que essa profissão contribui para o enriquecimento da sua carreira como escritor? Sim, eu tenho uma outra profissão. Como eu disse, eu sou formado em Direito, então eu exerço, além do ofício da escrita, o cargo de assessor jurídico aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É muito gratificante poder seguir a área da minha formação, até porque o Direito ele foi uma daquelas surpresas muito gratas da vida, uma escolha que você faz por puro pragmatismo, mas que no fim acaba se mostrando um grande acerto. Então, ao longo da minha graduação, eu comecei a realmente me apaixonar por essa área, pela área jurídica. E ela contribui demais para o meu ofício como escritor, porque eu passo basicamente todos os dias lendo teses, analisando teses, lendo petições, recursos, escrevendo minutas de projetos e de decisões. Então, uma atividade que me ajuda muito na minha habilidade com as palavras, até porque eu tenho que ter essa habilidade para colocar no papel aquilo que a gente extrai dos autos de um processo. Eu realmente sou muito grato porque a minha profissão hoje, ela também facilita a minha vida como escritor. E muito. Como você desenvolveu o amor pela literatura e pelos livros? Essa é fácil. E tudo começou com um incentivo familiar. Em vez de carrinhos e bolas de futebol, eu preferia sempre ganhar livros. Na verdade, eu sempre escolhia livros, não importava qual era a circunstância, sempre era a minha primeira opção. Eu comecei lendo as histórias através das figuras, né? Então, eu ouvia a história, minha mãe, minha família contava a história daqueles livrinhos infantis, aqueles livrinhos pequenos, tipo muitos desses daqui. E a partir da narração da história, eu acabava recontando ela pelas figuras. E isso foi fazendo com que eu tomasse gosto pela leitura. Então, com o tempo, surgiu a vontade de contar histórias. E aí eu abusava da minha criatividade para dar vazão às centenas de personagens que eu criava a todo tempo dentro da minha cabeça. Não há, pelo menos para mim, nenhum tipo de grau de separação entre a literatura e o desejo constante de criar. E por fim, como surgiu a ideia para o meu livro mais recente, sobre o que ele fala? Tem duas respostas possíveis para essa pergunta. A primeira delas é aquela resposta clichê que praticamente todo escritor aí tem na ponta da língua, que é a ideia principal veio para mim absolutamente do nada, enquanto eu estava retornando para casa, era uma criança, divagando ali no meio da rua. A história simplesmente me atingiu e eu tive muito o desejo de contar essa história, assim como muitas outras. E foi assim que eu concluí a primeira versão da história, quando eu tinha 14 anos. E desde então foram sucessivas reescritas, revisitações e aprimoramentos que aí me levam à segunda resposta para essa pergunta, que é a ideia de O Vínculo Rompido como ele é hoje surgiu da possibilidade de mesclar a tragédia grega com a fantasia. Porque eu sempre fui fascinado por tragédia grega, principalmente a de Édipo Rei e de Medeia, e eu queria condensar isso dentro de um universo de fantasia. O conceito de você das consequências das suas ações determinarem o curso da história era muito, muito, muito fascinante pra mim. Sempre foi muito fascinante pra mim. Então é dessa maneira que o Vínculo, ele conta a história de 5 jovens que têm que lidar com um trauma gigantesco, ao mesmo tempo em que precisam proteger 4 invólucros de cristal associados a uma sociedade secreta da qual eles passam a fazer parte. Mas a principal missão, como em toda boa tragédia grega, é lidar contra o destino e as causalidades catastróficas
que ele traz consigo. Foi dessa mistura nem um pouco convencional que surgiu o último rascunho do que o Vínculo é hoje.